Sejam bem-vindos ao canal Informativo News. Antes de começarmos, peço carinhosamente a você que se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal, e compartilha. Assim que colocarmos mais matérias, você receberá em primeira mão. Agora vamos para a matéria do canal. Gratidão a todos. Olá, meus amigos, tudo bem? É o seu canal Informativo News, trazendo mais informações para vocês. Meus amigos, eu coloquei ontem, fiz a matéria da ministra Marina Silva no Senado, né? Foi uma vergonha, tá? Vergonha. Ela, despreparada, tumultuando, provocando os senadores, não respondendo as perguntas que faziam direito, não respeitando o presidente da mesa, não respeitando o seu tempo de fala e não respeitando os senadores que estavam lá. O que aconteceu? O que vocês viram? Um bate-boca. Aí veio a primeira-dama sensibilizar, a primeira-dama querer se mostrar. É uma vergonha, gente. É uma vergonha o que nós estamos vendo. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha nacional, é uma vergonha internacional. Até que ponto nós estamos chegando? Até que ponto nós estamos chegando? Repórteres entrevistados falam a mesma coisa. Uma ministra despreparada. E o que ela faz? Ela levanta e abandona o Senado. Ela pede para as pessoas que respeitem ela. Mas ela não se dá o respeito às pessoas. É um absurdo que nós estamos vendo. É um absurdo que nós estamos vendo. É uma vergonha o que nós estamos vendo. O Brasil está cada vez mais se afundando e nada é feito. É o que eu falei, nada é feito, tá? Para quem assistiu o que eu coloquei, a matéria, 1 hora de transmissão, dava vontade de ir lá, pôr uma fita na boca dela e falar, escuta, agora não é só a hora de falar. Aí ela causava, ela tumultuava para fazer o quê? Fazer briga, aí provocando os senadores, aí os senadores, né, do lado dela, começaram a bater boca, gente. É uma vergonha. Isso daí é uma vergonha. Depois se faz de coitadinha. Para quem conhece a Marina Silva, vocês sabem que ela não é uma coitadinha, não, tá? Ela é muito inteligente, tá bom? Ela é muito inteligente. É uma vergonha o que nós estamos vendo. É uma vergonha. Acompanhem para vocês verem. Só o bate-boca. Só o bate-boca. Já é o suficiente para vocês enxergar. Ela não respeita o tempo dela, ela não respeita os senadores e ela exige respeito com ela. Aí depois vem o circo mais dominado, a primeira-dama sensibilizando. Desculpa, gente, é uma vergonha isso daí. É uma vergonha. Essa pessoa não tem qualidade. Eu já falei já. Cai fora. Cai fora. Porque nós estamos de saco cheio de tanta palhaçada que nós estamos vendo. Tanta palhaçada que nós estamos vendo. Que governo mais sujo que nós estamos vendo. Só palhaçada. Pode montar um circo. Os personagens já têm. Já tem.
é a vergonha nacional. Fiquem com a matéria, vamos lá. Foi assim que surgiu a luta do Chico Mendes, da qual eu faço parte e me sinto muito orgulhosa de ter convivido com ele. O Acre, que ainda tem floresta, tem muito a ver com essa luta, senador. Eu não me importo se queiram imputar a mim, pelo fato de ser do Acre. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. Eu estava do lado dos que estavam preservando. E se há algo preservado ali, é porque dos meus 18 aos meus 28 anos, eu vi morrer 6 pessoas nessa luta de proteção para que o Acre tivesse a preservação que tenha. De fato, ele não é tão preservado quanto o seu estado, mas eu estava na fronteira de defender a preservação do Acre, a preservação do seu estado. E quando eu disse que 60% está relacionado à biodiversidade, olha o que acontece em países da África, olha o que acontece em países da Ásia, olha o que acontece em países da América Latina e Caribe, principalmente países que têm uma base agrícola muito forte como é o nosso. Destrói a biodiversidade e é um efeito em cadeia de prejuízo. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu não preciso me vitimizar, os telespectadores estão assistindo. Eu estou aqui na resistência. E de resistência eu sei muito fazer. Sabe? Senhora, que é sobreviver. Obrigado, ministro. Obrigado. Agora, se quiserem atribuir que o Brasil não se desenvolve por causa da proteção do meio ambiente, esse debate a gente precisa fazer com mais tempo. E a discussão é técnica causada pela ética, a ética do cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, com o futuro do Brasil. É isso que eu quis dizer. Obrigado, e não de dizer que ninguém é mais ético do que ninguém, né? Não podem atribuir a mim aquilo que eu não Muito obrigado. Muito obrigado. Na sequência... Senador, só um minutinho. Senhor presidente. Ela falou em mortes. Eu não mensurar a morte para mim, uma ou 100 ou 1000, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Ministra, Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, eu não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado. Eu estou dizendo para a senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? Ministra, deixa eu dizer uma coisa. Se a senhora tem uma história... A senhora tem uma história, eu tenho uma história. Eu morava numa cidade no interior, no Peru, que morreu 70 mil pessoas num terremoto. Eu perdi tudo, minha família. Eu era adolescente, minha família perdeu tudo. Eu via pessoas sendo enterradas em valas, porque poderia transmitir doença depois de 2, 3 dias, aqueles corpos todos estendidos ali. Não foi uma pessoa, não foi 6, foi 70 mil. Eu vi na minha cidade, meu irmão morreu por falta de oxigênio. Amigos meus morreram por falta de oxigênio, porque não tinha oxigênio. E a senhora está me dizendo que viu 6 pessoas. E eu digo mais. Quem é que vive de extrativismo hoje ainda? Quem é que ganha dinheiro com extrativismo? Não me faça falar sobre borracha, porque vocês não chegam nem perto da exploração extrativista que o meu estado tem. Nem perto. Eu subsidiava o preço da borracha porque o seringueiro pudesse, além de equipá-lo. Ou a senhora acha fácil o cara entrar, levar picada de cobra, levar onça nas costas? A senhora também, a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então, a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. Senador, a senhora está falando que viu 6 pessoas morrer. Eu vi 15 mil. Obrigado, senador Mar. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... Nego pago aí para... Vamos seguir a lista. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues.
história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. Pela sua intransigência. Não enche, não faça isso. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Faça isso. Cada um que votou aqui assuma A sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo. Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministra lugar, de Estado. presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Eu me perdoe. Senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência. Ministra Marina Silva. Vem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. Vossa Excelência, que quiser continuar fazendo discurso, não vão trazer. Pois não, senador Chico Rodrigues. Presidente. Não tem problema, é isso que eu disse para o senhor. Eu não me preocupo com as Nós vamos fazer mais uma audiência aqui. Vamos fazer mais uma audiência para a gente continuar o debate aqui por mais tempo. Não, da próxima vez não vai ser audiência e nem convite. Vai ser a convocação. Bora, senador Chico Rodrigues. Convocar não tem problema. Senhor presidente Marcos Rogério, paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ter todo mundo paciência, tranquilidade, vamos acalmar os ânimos. Na verdade, eu recebi no meu gabinete uma indicação de audiência pública interativa que diz o seguinte: a ministra Marina Silva prestar informações sobre estudos e reuniões realizadas para a criação de unidades de conservação marinha na margem equatorial, constante da segunda atualização de áreas e ações prioritárias para a conservação do Ministério do Meio Ambiente e mudanças do clima. E isso foi o que recebi aqui da audiência pública da ministra Marina Silva. Obviamente que o parlamento tem todo o direito de apresentar as suas demandas, muitas vezes reprimidas, em relação a temas de uma área tão diversa como é a questão do meio ambiente. E lógico que aqui deve ser discutido e temos que ter unidade no essencial. Apenas isso, que é exatamente o convite à ministra para responder sobre essas questões que aqui estavam alinhadas. Eu apenas queria também parabenizar o senador Lucas Barreto pela preocupação, pela luta intermitente dele em relação a esse tema da margem equatorial. Nós sabemos que foi um assunto que se arrastou por dias, por meses, para que pudesse efetivamente ter uma definição
do Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, as concessões das licenças para pesquisa, nem ainda exploração, e, obviamente, as coisas, cada coisa no seu tempo. E as coisas estão acontecendo de uma forma muito tranquila. As sugestões que foram apresentadas, né, aqui, a ministra, até, sinceramente, até a metade dessa audiência foi, no meu entendimento, a melhor vinda da ministra aqui ao Senado, às comissões do Senado. Até a metade dessa audiência, antes que os ânimos se exaltassem, foi ela realmente reconhecendo alguns avanços, algumas mudanças, e lógico que depois as coisas passaram para outro ponto onde que a opinião pública brasileira está avaliando cada um de nós. Eu diria, ministra, que o ministro Renan Filho, na verdade, o DENIT especialmente, que está na sua pasta, ele tem se preocupado porque mais de 55 mil quilômetros de rodovias estão em processo de regularização ambiental. E desses, apenas 7.700 já estão com licenças para executar todas essas obras que são necessárias para o desenvolvimento do país. Mas, ministra Marina Silva, algumas questões que, na verdade, nos afligem, por exemplo, a margem equatorial foi uma discussão apresentada, a BR-319 que se transformou numa grande polêmica, e que é fundamental e é necessária para o estado do Amazonas e Roraima como um fator de integração nacional. A exploração de pesquisa de petróleo e gás na nossa bacia do Tacutu, lá no estado de Roraima, que apenas a licença para pesquisa, né, o ferrogrão, a Ferrogrão, Angra 3, criação de reservas, né, que na verdade não tem paradeiro, a pavimentação da BR-135, 242. Então, e os números, ministra, que são divulgados aí pela grande imprensa, que aproximadamente mais de R$1 trilhão em mais de 5 mil obras estão prejudicados pela demora das licenças ambientais. Nós sabemos que o Ministério tem critérios, o IBAMA, obviamente, tem as suas peculiaridades, mas nós que defendemos e votamos favoravelmente ao PL 2159, da Lei de Licenciamento Ambiental, né, e nós entendemos que é um novo momento para que nós possamos, de uma forma cuidadosa, ordenada, ponderada por todos aqueles que fizerem a sua autodeclaração na execução de obras, nós temos certeza que, pelo menos, o objetivo de tudo é o compromisso com a preservação ambiental, inquestionavelmente. E por isso é que o nosso país ainda hoje é um dos países que tem maior preservação ambiental do planeta, né? Então isso fica bem caracterizado. Não vamos tirar jamais o mérito de Vossa Excelência, que é uma defensora intransigente, dedicada, estudiosa, reconhecida das questões ambientais, mas nós precisamos exatamente não de flexibilizar, porque flexibilizar parece afrouxar, mas que nós precisamos, na verdade, que critérios possam ser utilizados no sentido de nosso país, que tem uma possibilidade de investimentos e crescimento gigantesco para beneficiar a população brasileira, possa efetivamente, né, através dessa condução do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, poder facilitar essas licenças, né, licenças de pesquisa e, obviamente, a posteriori de exploração, para que nós tenhamos a possibilidade de ver realmente essas questões ambientais bem cuidadas, como estão sendo, mas sem radicalismo. Portanto, gostaria que Vossa Excelência fizesse apenas só uma observação em relação a essas questões de rodovias, de licenças, etc., de uma forma resumida. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues. Com a palavra, ministra Marina.
fico... Quanto é o tempo? 5 minutos, né? 5 minutos. Uhum. Obrigada, senhor presidente. Eu fico pensando, né? O trabalho da pasta de meio ambiente, que é o meu lugar, defender meio ambiente, esse é o meu lugar. E é um lugar que eu ocupo, não por ser ministra, mas por ter compromisso com essa agenda, desde que me entendo por gente. E talvez eu só esteja no ministério porque tenho esse compromisso e essa prática. Então, o meu lugar, em primeiro lugar, é o de defender o meio ambiente. E ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o combate à pobreza. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo o agronegócio. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo a indústria. Ao defender o meio ambiente, eu estou defendendo os interesses estratégicos do Brasil. Porque hoje tudo passa pelo meio ambiente. Esse é o meu lugar. A outra coisa, as licenças na nossa gestão aumentaram significativamente, mesmo em comparação com governos que diziam que iam arrebentar a porteira. Posso dizer uma coisa. Entre 2023 e 2025, já foram cerca de 1.250 licenças. Das mais de 200 licenças dadas, mais da metade são para a Petrobras. Só que licença dada não é enxergada. Só são enxergadas aquelas que nós pedimos para que melhorem os projetos. Imagine os senhores, se não fosse o IBAMA, o Centro de Proteção e Cuidado com a Fauna Oleada, da perfuração para a prospecção lá no Amapá, iria ficar a 800 quilômetros de distância. Quem fez que fosse construída uma base? O IBAMA. Se tivesse feito Vista Grossa, se tivesse ido para a galera o IBAMA, vamos fazer como rende aplauso, o centro ia ficar lá no estado do Pará e não lá próximo do lugar que deve ficar para, se tiver um acidente, proteger a fauna oleada. A decisão é técnica. O IBAMA não dificulta nem facilita. Ele cumpre com as regras. Mas, infelizmente, se não tiverem as regras, aí não tem como proteger a floresta, o meio ambiente, os recursos hídricos, nada. Agora, o que eu não posso aceitar, e aí dialogando com Vossa Excelência, todos esses empreendimentos o presidente Lula mandou encaminhar para estudos. Todos. Ferrogrão, Margem Equatorial, Angra 3, 319. Não é estudo acadêmico. Tem que fazer o estudo que dialoga com o empreendimento. E que nós, inclusive, dissemos que era preciso que fosse feito. Avaliação ambiental estratégica para 319, Ferrogrão e o que for, e avaliação ambiental para a área sedimentar, para a exploração de novas frentes de exploração de petróleo. O Ministério do Meio Ambiente faz a sua parte. E nós estamos, porque tem que ser um processo conjunto, do Ministério com o Ministério da área de infraestrutura, nós estamos o tempo todo à disposição. Aliás, já estamos fazendo, no caso da 319, agora com o ministro Renan, que é o que nós temos dito desde sempre. Desde sempre. Mas, às vezes, eu me sinto como João Batista, pregando no deserto. Porque eu falo aqui que a gente tem que fazer uma série de pré-requisitos e a leitura em seguida é contra. É contra. Ora, o fato de você dizer que para fazer tem que cumprir com as regras, isso é ser contra? Quem é que está sendo contra? Eu que digo que pode fazer com as regras ou os que querem fazer sem regras? Contra as regras. É isso que está em debate aqui. Então, senador, agradeço pelas suas palavras e, com certeza, eu sou de luta e de paz. Sou as duas coisas. Agora, eu não posso
admitir que as pessoas atribuam a mim coisa que eu não disse, a afirmação que eu não faço, que eu não fiz, ou que venham desqualificar o nosso trabalho, dizendo que é uma questão ideológica. O Ministério do Meio Ambiente trabalha com muita ciência para poder fazer o que a gente faz. É preciso muita ciência para poder reduzir desmatamento em 46% na Amazônia, 32% no país inteiro, depois de um governo que desmontou a agenda ambiental brasileira. É preciso muita ciência para que a gente possa fazer a transposição do São Francisco e derrubar todas as liminares que tentaram para não fazer a transposição. É porque nós fizemos da forma certa, do jeito certo. É preciso muita ciência para poder fazer a BR-163 como nós fizemos. Foi com avaliação, ouvindo a comunidade local, os cientistas, o setor empresarial. E alguém que me perguntou, já conversou com empresários? Sim, o tempo todo. Inclusive o desmatamento que caiu no Cerrado, que estava desenfreado. Nós fizemos uma reunião com várias pessoas que são do agronegócio da região do Mato Piba, para mostrar dados científicos de que a vazão do rio ali está diminuindo em 19 mil metros cúbicos por segundo. O lençol freático está baixando e que nós poderemos estar tendo um voo de galinha se não frear o desmatamento. E esses empresários entenderam. É que nós fazemos o nosso trabalho com técnica e ética. Eu não fico postando, reunir com o empresário tal, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. Nós fazemos o nosso trabalho. O nosso trabalho, obrigado, baseado no que há de maior compromisso ético, técnico e de acordo com o que está a lei. Muito obrigada pela oportunidade que o senhor me deu para que eu pudesse falar e, inclusive, poder dizer aqui para os que me convidaram que quem aumentou o tom foram os que me anfitrionam. E, obviamente, que eu sou uma mulher que, como eu disse, eu sou de luta e sou de paz. Mas nunca vou abrir mão da luta. Não é pelo fato de ser mulher que eu vou deixar que as pessoas atribuam a mim coisas que eu não disse. Na sequência, senador Plínio. Presidente, só com a última questão. Eu acho que essa é gloriosa. Essa pode ser gloriosa. Ministra, para quebrar, inclusive, essa resistência que houve ao longo dessa sua apresentação, só queria que Vossa Excelência respondesse, através dessas licenças ambientais concedidas, agora sai a BR-319? Eu acho que o próximo orador inscrito é o senador Plínio Valério, lá do Amazonas. Eu vou assegurar a palavra ao senador Plínio Valério. Ele me fez uma pergunta. Eu vou assegurar a palavra. Não existe licenciamento antecipado. Não existe licenciamento antecipado. Os técnicos estão analisando. Tem uma licença que foi dada Vamos lá. Senador Plínio Valério. A licença prévia foi dada. Agora tem outras fases, porque a licença é um processo faseado. Agora, é fundamental que tenha a governança. Senador, senão nós vamos abrir uma chave não vamos ser, da Amazônia. Não vamos tentar avançar, porque senão a gente vai ficar aqui apenas... Senador Plínio. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? Não provoque. O senhor que disse que aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, eu vou pedir ao plenário. Presidente, o senhor que disse que queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Peraí. Disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir... Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu fazer... Me permita, não vamos polemizar mais, não. Deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ministra Marina. Isso, o senhor disse.
Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos o espírito colaborativo. Agora, se eu dissesse que não respeito Ministro, o senhor, como o senhor reagiria? Ministra, Eu respeito o senhor. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Rogério, Questão de ordem. líder Rogério. Não, por favor. Deixa eu lhe fazer um apelo. Não, mas deixa eu pedir a fazer a minha Eu posso assegurar a palavra, Vossa Excelência, mas eu acho que não vai. Não, mas eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu sei que esse tema é um tema que desperta, obviamente, posições das mais diversas possíveis. E nós já estamos caminhando, né, para a reta final dos senadores inscritos. Vamos tentar manter um ambiente de urbanidade, de respeito. Posições firmes são naturais do parlamento, né? Não se pode confundir posições firmes, né, com ofensas pessoais, com ataques pessoais, mas de lado a lado. Não se pode ter nem de um lado nem do outro. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra para a questão de ordem, senador Rogério. Primeiro, presidente, eu acho que o debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Por favor, num debate sem manifestações, por favor. Num debate institucional, que é o que está sendo feito aqui. Como também não cabe as ilações sobre quem é governo e quem não é governo. Aqui, as pessoas não podem ser definidas pela sua posição e sim pela condição de senador. Então eu queria recolocar essas duas questões, que elas são fundamentais. Beleza. E que, se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire por falta de respeito. Deixa eu explicar para Obrigado, senador líder Rogério. Agradeço Vossa Excelência, peço ao conjunto dos senadores, mas eu vou pedir novamente. Respeito de parte a parte. Rogério Carvalho, de parte a parte. Cabe aos senadores respeitar. Eu não quero voltar, senadora, ministra, eu não quero voltar ao tema. Olha, o senador já disse que sente vontade de me enforcar numa outra vez. Mas Vossa Excelência está provocando novamente. Eu não estou provocando. Ele é que disse que não me respeita. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência agora há pouco me atribuiu a pecha de apoiador de ditador. Não é para isso, ministra. Vossa Excelência disse agora há pouco. Se isso não é ofensa, se isso não é... Então, eu estou apenas pedindo, senador Plínio, por favor, eu vou apenas restabelecer a ordem para darmos sequência. Cada um dos senadores terão a palavra. Então, cada um dos senadores. Convidada como ministra. Cada um dos senadores. Eu estou convidada como ministra. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência, se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês eu não convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência... Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei, faça é porque não tenho desculpa. Nada contra a mulher. O desvista da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Se convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada a senhora, por ser mulher. A senhora está acreditando, quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir... De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com medo de mim, ministra? A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Agradeço Vossa Excelência, senador Plínio, e suspendo a sessão por 2 minutos para reorganizar a pauta deliberativa. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.